Fala boa noite, você pode conversar com o pessoal. Entrou já. Tô esperando o pessoal entrar só. Entrou. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco vamos começar o estudo sobre a vida de São Francisco de Assis. O áudio tá bom? Amém, mãe, sua bênção. Boa noite, Maristela. Deus abençoe. Vamos iniciar 8 horas o estudo, né, sobre a vida deste grande santo da igreja, né? E vai ser uma bênção, gente. Vai ser uma bênção. Daqui a pouco vamos começar. Esperar. Boa noite, Vitor. Tamo junto, meu irmão. Wanda, boa noite. Deus abençoe. Paz e bem. Esperar o pessoal ir chegando para começar, né? Boa noite, Carlita. Deus abençoe. Paz e bem. Boa noite. Deus abençoe, Gilda. Vamos entrando que vai ser uma bênção. O pessoal tá entrando aí, daqui a pouco a gente começa. 20 horas vamos estar começando, já é 7h58. Daqui 2 minutos a gente vai iniciar a nossa live sobre a vida do nosso padroeiro São Francisco de Assis. Boa noite, Luciana. Deus abençoe. Vamos entrando. Mais um minutinho, gente, para a gente iniciar a live. 8 horas estamos iniciando. 20 horas, né? Vamos iniciar a vida deste grande santo da igreja que tem grandes ensinamentos para nós. Ensinamentos preciosos, heranças espirituais preciosas que São Francisco nos deixou ao longo, né, por toda a história da igreja, né? O pessoal está entrando. Daqui a pouco vamos começar. Nicole, boa noite. Deus abençoe, Nicole. Então vamos lá, gente. Já deu 8 horas, né? Vamos iniciar o nosso estudo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela possa interceder por nós para que possamos fazer
uma live cheia do Espírito Santo, porque onde a Virgem Maria está, o esposo está, que o esposo é o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos lá começar o estudo sobre a vida deste grande santo que é São Francisco de Assis. Muitas vezes a gente vai perguntar, né? Como que nós podemos seguir Jesus, viver a vida, imitar o Cristo que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro? Como que nós vamos imitar Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade? A resposta, meus irmãos, é que a nossa igreja é maravilhosa e a nossa igreja tem muitos santos. E a resposta é, olhando para a vida dos santos, nós conseguimos enxergar o Cristo. Pessoas pecadores como nós, homens e mulheres normais como eu e você, e que conseguiam se configurar a Jesus Cristo. As pessoas olhavam para a vida de São Francisco de Assis e as pessoas falavam, este santo, este homem se parece com Cristo. Este homem vive os mandamentos de Cristo. Este homem, ele vive, ele ama Cristo e ama os seus irmãos. E todos nós, meus irmãos, como batizados, somos chamados à santidade. Somos chamados a nos configurar a Jesus Cristo. E Francisco de Assis é um exemplo luminoso disso. E nós vamos estudar agora sobre este grande santo da igreja, este grande santo que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, meus irmãos, ele nasceu no ano de 1182, em Assis, na Itália, em uma família rica, uma família muito rica, cheia de dinheiro, né? E assim, ele não tinha ainda, como criança, não tinha pais católicos, nem nada do tipo. O sonho dele era ser um cavalheiro, né? Era ser guerreiro. E ele vai para a guerra. Depois ele volta para casa, mas Jesus o chama. Assim como Jesus chama a cada um de nós. Assim como diz o salmista, a nossa alma anseia por Deus. Nós podemos pegar o maior pecador, né? A pessoa mais pecadora da face da terra, a alma dela anseia por Deus. Ela ainda não sabe, mas a alma dela anseia por Deus. Como São Francisco não sabia ainda, mas a alma dele ansiava por Deus. E Deus os chama. Ele está passando na capela de São Damião e Jesus o chama e diz: Francisco, Francisco, vá e reconstrua a minha igreja. Ele achava que era para reconstruir a igreja de forma material, né? Tanto é que a igreja estava quebrada, né? A igreja que ele passou do lado tinha sido destruída por conta da guerra e por essas coisas. E ele começa a pegar as coisas para tentar reconstruir a igreja, né? Mas a reconstrução da igreja seria através da santidade. Através da santidade de São Francisco, a gente vai ver que ele revoluciona a igreja pela sua santidade, pelo seu modo de estilo de viver. E aí, a partir do momento que Deus o chama, ele vende tudo que tem para viver a vida com Cristo, para seguir os passos de Jesus, pobre, humilde, obediente e casto. Francisco de Assis, a gente vê e fala, nossa, mas ele vendeu tudo que ele tem, sim. E por que ele vendeu tudo que ele tem? Porque ele sabia que tinha um tesouro muito maior, que o tesouro era muito maior, o tesouro era o próprio Cristo. O tesouro era enorme. Ele sabia que o que ele tinha não valia nada. Como São Paulo diz, tudo é lixo perto do sumo bem, que é Jesus Cristo. Jesus é a luz, Jesus é o sumo bem. E Francisco de Assis, como uma ousadia tremenda, ele vende tudo e vai seguir os passos de Jesus. Meus irmãos, por isso que a gente percebe que nós não podemos adiar a nossa conversão.
Não podemos. A nossa conversão tem que ser hoje, a nossa conversão tem que ser agora. Jesus nos chama para agora a gente ser santos. Jesus nos chama para agora nós nos convertemos, para largar os pecados mortais, para largar aquilo que nos afasta do Cristo e fazer a vontade de Deus. Assim como São Francisco, que largou tudo para seguir a Jesus. E Francisco de Assis foi um homem importantíssimo nessa época da igreja. Por quê? Porque, meus irmãos, nessa época da igreja, a igreja precisava de mais mobilidade. Como assim, Iago, mobilidade? A igreja precisava de mobilidade, porque tinha os padres diocesanos, né, os padres do alto clero, do baixo clero, e ficavam mais em suas paróquias. Tinha os monges, né, os grandes santos monges haviam na igreja, né, tanto nos mosteiros beneditinos, como nos mosteiros de Cluny, grandes monges, grandes santos nos mosteiros. Mas os monges, eles nasciam, né, e ficavam em seus mosteiros e não tinha este trabalho missionário que a igreja precisava neste momento. E aí, toda vez que a igreja passa por tribulações, Deus é maravilhoso, Jesus é incrível e manda santos. E manda santos para ajudá-la a crescer. Isso em toda a história da igreja. E 2 grandes santos foi, assim, muito importante nessa época. São Domingo de Gusmão, que vai criar as ordens, os dominicanos, né? As chamadas ordens mendicantes. E São Francisco de Assis, que vai montar a ordem dos franciscanos. E a gente vê que os 2 carismas, tanto os dominicanos, tanto os franciscanos, vai um ajudando o outro. Os dominicanos ajudavam os franciscanos falando que eles precisavam estudar para conhecer a Cristo. Como São Tomás de Aquino diz, ninguém ama aquilo que não conhece. E os franciscanos ajudavam os dominicanos que eles precisavam ser pobres, eles precisavam ser desapegados às coisas deste mundo. E incrível, incrível. E nessa parte da igreja, nessa época, existia uma heresia. A heresia dos cátaros. E quem que eram os cátaros? Os cátaros eram uma heresia, né, que veio para lá da Irlanda, para esse tipo de lugar. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que existiam 2 deuses. O Deus bom e o Deus mau. Quem que era o Deus bom? O Deus bom é o Deus espiritual, né? O Deus do espírito. E o Deus mau para os cátaros era tudo aquilo que era matéria. E assim, então para os cátaros casar não era bom, ter filhos era bom porque isso era matéria. Os sacramentos da igreja eram inadmissíveis para os cátaros, porque, como que uma matéria pode ser uma obra do espírito? Né? Então era uma heresia absurda, né? Então, eles achavam até que comer, os cátaros achavam que comer você estava alimentando o Deus da matéria. Então era realmente uma heresia suicida, né? Era uma heresia que estava assim, contaminando muito a Europa naquele momento. E São Francisco foi fundamental. Por quê? Porque São Francisco, se a gente perceber as pregações, o que ele fala, ele sempre está louvando a natureza, né? O irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Lobo. E por quê? Porque ele sabe que a natureza mostra um amor de Deus incrível por nós. Né? Que Deus nos ama tanto, que criou para nós, que fez tudo este mundo para nós. Então ele percebe na natureza um amor constante de Deus, São Francisco. E isso foi muito importante no combate da heresia dos cátaros. Né? Este São Francisco pobre, humilde, santo, e pregando, falando coisas belíssimas, e muitas pessoas iam se convertendo. São Francisco de Assis era um homem muito missionário. Ele pregou na Síria, no Egito, na Roma, né? Ele pregou em vários lugares e, assim, Francisco de Assis era um homem missionário, mas a gente muitas vezes vai falar assim, nossa, mas Francisco de Assis, um homem missionário, ele parece um homem tão contemplativo. E sim,
Francisco de Assis é muito contemplativo. Mas isso que é interessante. Isso que Jesus fala para os seus apóstolos. Vinde a mim, ou seja, vinde a mim, conhecei-me, contemplai-me, tenha uma vida íntima comigo e depois ide. Ou seja, primeiro nós conhecemos a Cristo. Primeiro a gente tem que orar, primeiro que a gente tem que clamar, ter um coração adorador. E depois Jesus diz, vinde, ide, né? Ide para toda a terra, proclamar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Jesus fala e é isso que Francisco de Assis faz. Um homem contemplativo e um homem ativo. Um homem incrível. Um santo incrível. E é isso que a gente tem que entender. Isso que a gente tem que entender sobre... É importante a gente ter uma vida de oração para a gente conseguir ter uma vida missionária. Se nós não temos uma vida de oração... como a gente vai ter uma vida missionária? É difícil, né? É muito complicado. E eu quero agora falar para vocês as heranças espirituais que Francisco de Assis nos trouxe. As heranças espirituais de São Francisco, ele era um homem muito penitente. Era um homem tão penitente que ele dormia, o seu travesseiro era uma pedra. Um homem de penitência, um homem de Deus. Ou seja, por quê? Porque ele sabia, é como São Paulo diz, né? O que a carne quer, o espírito não quer. Então, é uma guerra que nós travamos. É uma guerra que nós vamos travar. E São Francisco sabia disso. São Francisco era um homem de jejum. Tem um episódio na vida de São Francisco que ele estava com... Ele começa a ter desejos de ter uma família. E São Francisco fez voto de castidade, fez voto de não ter uma família. Ele fez essa promessa a Deus. E o demônio começa a tentá-lo. Fala, não, qual o problema de você ter uma família? E qual o problema disso, Francisco? Qual o problema de você descumprir a promessa que você fez a Deus? Você já pregou tanto, você já fez tanto, por que você não se diverte um pouco? E São Francisco de Assis, percebendo essa tática do inimigo, o que ele faz? Ele pula no gelo. Ele pula no gelo para matar a vontade carnal dele e que o espírito, que o espiritual possa resplandecer e não a carne, né? Porque São Paulo vai dizer que quem vive da carne não conseguirá viver do espírito e quem vive da carne dificilmente herdará o reino de Deus. Então, claro, não estou falando aqui para vocês, né, pularem no gelo. Francisco de Assis também teve um episódio que ele pula nos espinhos. Não estou falando para vocês fazerem isso, né? Claro que não. Mas a gente tem que entender que a luta da santidade é até o sangue. Francisco entendeu que era melhor morrer do que pecar. Era melhor morrer do que desagradar ao bom Deus. Francisco de Assis entendeu isso. E é um ensinamento que ele quer nos trazer. Uma vida de penitência, né? Então, meus irmãos, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu tenho desejos carnais, desejos impuros, eu tenho uma ladainha. E eu começo a clamar, o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. E Jesus me ajuda. E Deus me ajuda com isso. Toda vez que eu começo a clamar o sangue de Cristo, o Senhor não me deixa desamparado. Porque tudo é graça de Deus. Isso que é interessante. Às vezes a gente vai falar assim, nossa, mas como eu vou largar este vício? Como eu vou largar este pecado? Pelas nossas forças? Nunca. Mas na Bíblia está, tudo posso naquele que me fortalece. Então isso é incrível. Então, é o que São Paulo diz, é quando sou fraco que sou forte. Ou seja, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou miserável, mas quando eu tenho vontades, vem pensamentos impuros, pensamentos de fofoca, pensamentos que não condiz com a palavra de Deus, eu começo a clamar. E Jesus vem me amparando. Tem um episódio, meus irmãos, na vida de Santo Antão do deserto, que eu vou fazer um paralelo aqui com vocês. Santo Antão do deserto,
era um monge, viveu em torno do quarto século, mais ou menos, do século quarto. E Antão estava no deserto e o demônio começou a tentá-lo. O demônio começou a tentá-lo e começou a bater nele, bater nele, bater nele. E ele começa a falar, Senhor, piedade, tem de piedade de mim, Senhor, tem de piedade de mim. E aí ele começa a clamar, Jesus, o demônio sai. E aí Antão começa a chorar. E ele diz, mas Senhor, por que o Senhor não me socorreu antes? Por que o Senhor deixou eu apanhar do demônio? E Jesus responde para Antão, meu querido, é porque eu queria ver você lutar. Olha que incrível, meus irmãos. Jesus quer ver que nós lutamos. O Senhor quer que a gente, o Jesus Cristo quer que a gente luta pela santidade. Porque é só assim que Jesus percebe o nosso amor por Ele. O São João vai nos dizer, aquele que diz que ama a Deus, mas não segue os seus mandamentos, és um mentiroso. E eu falo assim, meus irmãos, com muito amor no coração. E não falo isso em tom de julgamento. Eu falo com muito amor para vocês. E isso é o ensinamento de São Francisco para nós. Este é um grande ensinamento de São Francisco de Assis. Um homem de Deus, um homem penitente. Um homem que fez a vontade do Senhor a todo momento. Outro bem espiritual que Francisco deixou para nós é o momento da contemplação. Né? São Francisco de Assis era um homem muito contemplativo. Era um homem muito contemplativo. Tanto é que os freis, eles ficavam procurando, claro, Francisco de Assis ficava muito com o povo, ficavam com os leprosos, era um homem muito ativo, como eu citei para vocês, mas os freis falavam assim, onde está Francisco de Assis? Onde ele está? E ele estava lá, que já fazia 4 dias, que ele estava numa gruta, rezando, contemplando o Senhor. Meus irmãos, nós não vamos conseguir ser santos, nós não vamos conseguir largar o pecado se nós não orarmos. Se nós não tivermos uma vida de oração. A gente não vai conseguir se a gente não tiver uma vida de oração. E São Francisco de Assis mostra para nós que ele era um homem ativo, mas também ele era um homem muito contemplativo. Né? Nós, assim... mas aí você vai falar, tá bom, Iago, mas como é que eu faço isso? Como é que eu rezo? Como é que eu oro? Né? Bom, primeiro, vamos fazer aquilo que a igreja nos ensina. Né? A igreja nos ensina, a igreja fala da Eucaristia, como é importante a Eucaristia. Meus irmãos, é muito importante para nós nos santificarmos, para a nossa santificação, a gente comungar bem. Ou seja, procure o padre, vá se confessar e aí comungue o corpo de Cristo. Porque São Paulo vai nos dizer, aquele que come e bebe o corpo e o sangue de Cristo em pecado mortal, come e bebe a sua própria condenação. Então, pelo amor de Deus, não comungue em pecado mortal. Não comungue em pecado mortal. Mas, então, se confesse, procure o sacerdote e se confessa. E se confessa. E Santo Afonso Maria de Ligório vai nos dizer que quando a gente se confessa, é o sangue de Cristo lavando a nossa alma. Que incrível! É o banho de Cristo lavando a nossa alma na confissão. Imagina, se a gente ficar 1 dia sem tomar banho, e tem 2 dias sem tomar banho, 1 semana, 1 mês sem tomar banho, 2 meses fica difícil, né? A gente fica bem complicado. É a mesma coisa na confissão. Gente, tem gente que fica 2, 3 anos sem se confessar. Isso não pode. Não pode. O católico não pode ficar sem se confessar. Não pode ficar sem se confessar. Porque é o banho de Cristo, né? Lavando todos os nossos pecados. É na confissão que os nossos pecados são perdoados. E a gente estando em estado de graça, a gente pode comungar o corpo de Cristo. E aí a gente comungue bem. Comungue bem. Comunga. Não comungue de qualquer jeito. É o corpo de Cristo que estamos recebendo. Comunga. Ajoelha. E clama a Jesus Cristo. E pede Jesus Cristo. Fala, Senhor, me ajude a graça para eu ser mais santo, para eu ser um homem mais de Deus. E começa a clamar para o Senhor. Porque o Senhor quer nos ajudar.
Jesus Cristo quer nos ajudar a gente ser mais santo. É a vontade de Deus que sejamos santos. É a vontade do Senhor que sejamos santos. Reze o terço todos os dias. Reze o... Gente, o terço dura 20 minutos. Todo mundo tem 20 minutos para parar e rezar o terço. Todo mundo tem. Vai lá, reza o terço, vai fazer um bem danado pra gente. Né? Vai fazer um bem danado pra gente. Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora pedem todas as suas aparições para nós rezarmos o Santo Terço. Vamos rezando, vamos ter uma vida interior. E depois a gente também tem que ter um momento do nosso dia para nós silenciarmos. Né? Meus irmãos, o mundo de hoje é um mundo muito barulhento. Pelas redes sociais, pela televisão, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fica muito... Né, a gente não consegue silenciar. E São João da Cruz vai nos dizer isso séculos depois de São Francisco. Vai falar sobre a purificação dos nossos sentidos. Ou seja, a gente tem que purificar o nosso ouvir. Como é que a gente quer que Deus fala conosco se a gente não silencia? Como que a gente quer que Deus fala conosco se a gente a todo momento está agitado? Deus não vai falar com a gente. Porque Deus fala, mas a gente não consegue escutar. Porque a gente está tão no mundo, que somos incapazes de ouvir a voz do bom pastor. Somos incapazes de ouvir a voz do Senhor Jesus, que nos chama para sermos santos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Né? E então, reserva 10, 15 minutos no seu quarto, fecha a porta e reze em silêncio com o Senhor. E ali você vai clamando, vai agradecendo, vai pedindo. Vai agradecendo ao Senhor por este dia, por nós estarmos com saúde, por tudo. Vai agradecendo ao Senhor e vai conversando com Deus. Tenha um momento de contemplação que é importante para nós. Um momento de silêncio. Outra coisa que Francisco de Assis, ele vai nos ajudar também, é sobre a caridade, meus irmãos. A caridade é a maior virtude teologal, né? segundo a igreja. Então, São João vai nos dizer, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é um mentiroso. Então, e Francisco de Assis era um homem de muita caridade. Um homem que estava com os leprosos, que abraçava os leprosos, né? Era um homem de caridade, um homem que fazia o bem. E Deus quer isso de nós. Deus quer que nós façamos o bem. Deus quer que, assim como Francisco de Assis, nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de penitência e uma vida de caridade. Outra coisa que é um exemplo luminoso de São Francisco é o coração contrito. Meus irmãos, Francisco de Assis, ele ficou cego dos 2 olhos. E vocês sabem por que ele ficou cego? De tanto que ele chorou. Por que chorou? Porque ele era depressivo? Não. Ele chorava os seus pecados que ele tinha cometido antes de conhecer a Jesus. Ele chorava por não ter tido amado a Jesus como ele merecia. Ele chorava por não ter feito a vontade de Cristo no passado. Meus irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida velha com desgosto. Com desgosto, a gente não pode chegar e ver o nosso pecado atrás e chegar e assim, falar, nossa, olha como eu era feliz antes. Não. A gente tem que estar feliz agora porque a gente conheceu Jesus Cristo e temos que ter um coração contrito. Ter um coração contrito. A gente, meus irmãos, só vai conseguir largar o pecado muitas vezes se a gente ter um coração contrito. Um coração contrito de preferir qualquer coisa do que pecar, até mesmo a morte. Deus nos quer santos. Deus nos quer santos. E quando a gente tem um coração... Porque tem muita gente que peca, as pessoas pecam e assim, acham que está normal. E aí a pessoa peca, fez a maior barbaridade no outro dia.
foi na balada, fez um monte de coisa errada, machucou Jesus Cristo, e a pessoa vai dando risada, fala, nossa, olha, o que eu fiz, olha só, peguei várias minas, mas meus irmãos, e tudo bem, tem pessoas que ainda não conheceram a Jesus, mas tem pessoas que conhecem a Jesus e não mudam. Não mudam, mas Deus quer que a gente muda. Não podemos atrasar a nossa conversão. Não podemos atrasar a nossa conversão. E eu falo isso para vocês com muito amor. Com muito amor eu falo isso. Não com um tom de julgamento, não para eu querer ser melhor. Imagina, eu sou muito miserável, eu sou muito pecador. Mas Deus nos quer. Deus nos quer santos. Porque quando a gente machuca alguém que a gente ama, nosso pai, nossa mãe, o nosso irmão, muitas vezes a gente chora. Mas e quanto a gente machuca o Senhor? Será que a gente chora? Será que a gente tem chorado quando a gente peca contra o Senhor? Será que a gente tem chorado quando a gente peca contra Jesus Cristo, quando a gente não fazemos a vontade dele? Será que temos chorado? Que São Francisco de Assis interceda por nós, para que nos conceda a graça de um coração contrito. Porque é o coração contrito que vai nos fazer mudar de vida e vai nos fazer conhecer o amor que é Jesus Cristo, que é o sumo bem, que é o Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Meus irmãos, é o Senhor que ilumina as nossas vidas. Se a gente não se apegar a Jesus Cristo, a quem nós vamos se apegar? Porque este mundo é passageiro. Tudo isso vai passar, mas a palavra de Cristo nunca passará. É isso o nosso ânimo, né? É isso que nos dá as forças para continuar a caminhar cada dia. Porque São Paulo vai nos dizer, olho humano nenhum viu, coração humano jamais pressentiu o que Deus preparou para nós. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem um céu lindo para nós, tem um céu maravilhoso que nós vamos poder contemplar Jesus, contemplar Nossa Senhora, contemplar a Santíssima Trindade, vamos ver Deus, vamos ver São Francisco de Assis, vamos ver Santa Teresinha, vamos ver São Padre Pio, vamos ver os anjos, vamos ver a quem a gente ama. Meus irmãos, vale a pena seguir Jesus nesta vida. Porque seguindo Jesus nesta vida, nós temos a certeza do céu. É uma promessa de Cristo para nós. Se a gente se a gente fazer a vontade de Cristo nessa terra, se a gente fazer a vontade de Deus, nós temos a esperança do céu. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Meus irmãos, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre a vida de São Francisco de Assis, né, sobre o contexto histórico que ele estava inserido, sobre as heranças espirituais incríveis que ele deixou para nós. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que... acho que é uma série, né, que nós vamos fazer sobre a vida dos santos. Essa só foi o primeiro episódio. Vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção e tem tudo para a gente crescer em santidade, crescer em nossa espiritualidade. Deus abençoe vocês, paz e bem. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a cada um.